Segundo informações obtidas por este programa, já faz várias semanas que Leire Dias, a articuladora, a operadora da lama do PSOE e de Pedro Sanches, está negociando com o Ministério Público Anticorrupção para reduzir suas possíveis penas, agora que está sendo investigada, e evitar a prisão? Surpreendentemente, essa decisão por parte do governo dá aos Correios mais 3 meses para atender os imigrantes que não apresentaram documentação. E isso é uma fraude à lei escancarada, Albert. Me incomoda muito e eu preciso dizer, ver como os venezuelanos são usados pelos democratas americanos para atacar o Trump. Eu não estou defendendo o Trump porque há muitas coisas que eu posso criticar, mas a única pessoa que pode nos ajudar neste momento a sair das mãos desses criminosos é o Trump. Você pode ver que há algumas placas na entrada dizendo proibido, ou seja, perigo devido às altas temperaturas. Isso já para começar, mas é que foi há pouco tempo, alguns dias atrás, o equivalente ao CSIC na Itália publicou um estudo em que demonstram que a temperatura debaixo das placas no campo, por terem assentado e compactado todo aquele terreno, chega a subir até 17 graus. Ouço isso com muita frequência. Eu sou cidadão do mundo. Toda vez que ouço esses caras dizendo eu sou cidadão do mundo, eu penso, eu não, eu sou espanhol. Eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão espanhol. O que eu quero dizer com isso? Bem, que eu tento colocar em prática o que meus pais e meus avós me ensinaram. A quem você ajuda? Aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, são os primeiros que você tem que ajudar. Esse é o conceito. Conceito de prioridade nacional que eu defendo e que entendo que é completamente respeitável. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Sejam bem-vindos, como estão? Obrigado por continuarem aí, mesmo já estando no mês de julho, com muito frio em alguns países da Hispanoamérica e muito calor nos países europeus. Obrigado por divulgar este espaço de liberdade em qualquer canto do mundo. Um forte abraço. Olhem, as coisas estão dando certo e isso significa que, apesar das investidas, dos ataques, das ameaças, não importa, vale a pena. O resultado final vai ser o que esperávamos, tirar os corruptos da Espanha. Estamos cada vez mais perto e a exclusiva que trazemos hoje nos deixa muito felizes de poder contar para vocês. Além disso, temos certeza de que a fonte é confiável, portanto é impressionante saber como as coisas vão mudar nas próximas semanas, talvez dias. Olhem, Vítor de Aldama ficou um mês na prisão e desde o primeiro dia que entrou na cadeia pediu para fazer um acordo com o Ministério Público. E ele fez isso e chegou a acordos. O promotor Alejandro Luzón, promotor anticorrupção, não é alguém fácil de lidar, não se contenta só com alguns segredos ou 3 documentos. Quando faz um acordo com um investigado para reduzir a pena em troca de colaboração com a justiça, ele exige o máximo possível. Ele fez isso com Vítor de Aldama e continuará fazendo com os próximos com quem fizer acordo. Tudo indica que o próximo será Júlio Martínez, Julito, o Laranja. Parece ser de Zapatero no dia 21, que é quando ele deve depor. Já nos contaram que Júlio Martínez está psicologicamente abalado, sofre de depressão e seus irmãos, sua família, quem o ama, foram os que aconselharam ele a fazer isso. Entrar na prisão não seria uma opção para ele desmoronaria definitivamente. De modo que, embora o promotor exija, Júlio Martínez vai fazer um acordo com a promotoria anticorrupção em troca de abrir o jogo, de contar o que sabe. Talvez por isso Rodrigues Zapatero esteja tão preocupado. Recebemos informações de que ele não sai de casa, que mal fala ao telefone com os mais próximos e que também entrou em uma profunda depressão. Não sabemos se foi diagnosticada medicamente como a de Júlio Martínez ou não. Dizem que Sanches ordenou que fiquem de olho em Zapatero para evitar que ele cometa uma loucura.
Estão fazendo algo parecido com Júlio Martínez também? Eles ficaram ainda mais arrasados com o caso de Zapatero desde que souberam pelo The Objective que ele ia fazer um acordo com o Ministério Público e que estão negociando. Não são os únicos. E essa é a notícia de hoje. Senhores, segundo o que este programa conseguiu apurar, já faz várias semanas que Leyre Diez, a articuladora, a operadora da sujeira do PSOE e de Pedro Sanches, está negociando com o Ministério Público Anticorrupção para reduzir suas possíveis penas, agora que está sendo investigada, e evitar a prisão. Essa negociação está sendo feita sob o mais absoluto sigilo. Essa informação não havia vazado até agora em nenhum meio de comunicação. A fonte que nos forneceu essa informação é absolutamente confiável. E essa mesma fonte nos informa que Leyre Diez está disposta a contar tudo, a explicar a verdade diante do promotor Luzon, em troca de imunidade, de não ir para a prisão. Na verdade, nossas fontes nos dizem uma frase que talvez explique tudo ainda melhor. E vou dizer exatamente como me contaram. E a frase é a seguinte: o caso Aldama não é nada perto do que está contando Leyre Diez. Portanto, Leyre Diez continua nessa negociação com o Ministério Público para conseguir colaborar com a Justiça e evitar a prisão. Não evitaria o julgamento, mas sim condições vantajosas nesse julgamento. E nossa fonte nos diz algo mais. Ela age por conta própria. Leyre Diez não confia em ninguém, muito menos no PSOE, que lhe ofereceu defesa legal, até contatos com advogados, e que o partido pagaria por eles em troca do seu silêncio. Assim como o PSOE fez com Coldo Garcia ou com Ábalos, também teriam prometido cargos em consultorias e meios de comunicação do regime em troca do seu silêncio. Mas ele não quis ouvir essas propostas. Portanto, Leyre Diez faz acordos sem amarras. Ele não segue os passos de Coldo Garcia ou de José Luiz Ábalos. Ele age por conta própria. Só seus advogados sabem suas intenções, que são chegar a um acordo com o Ministério Público e evitar de qualquer forma sua entrada na prisão. Ele sabe que esse é o próximo passo após a acusação por diversos crimes. Leyre Diez continua refugiada em um vilarejo muito pequeno de Cantábria, Vega de Paz, um lugar lindo com pouco mais de 700 habitantes. Sim, ela diz que tem um rebanho de cabras e se dedica a cuidar do rebanho, e é verdade. Ela tenta buscar ali a tranquilidade que não teve nos últimos 20 anos ao lado do PSOE, fazendo o jogo sujo. Leyre Diez diz: só quero recuperar minha vida. É curioso que ela diga isso depois de destruir a vida de tanta gente, não é? Ameaças, subornos, chantagens, assédio, tem que matar a tiros, tem que acabar com esse, com aquele outro. Bom, olhem, se no final Leyre Diez confessar seus crimes, talvez tenha valido a pena esses anos de podridão em que se descobriu quem é o verdadeiro mafioso, que ocupa o Palácio da Moncloa. Só é preciso pedir para Leyre que, para começar, dê explicações sobre 3 anotações de suas agendas. A primeira é evidente, ela se reuniu várias vezes e deixou escrito com PS, que diga se é Pedro Sanches, onde e como se reuniu, porque Sanches continua dizendo que não a conhece nem nunca viu, embora existam dezenas de fotos, vocês estão vendo, que comprovam o contrário. Mas enfim, que Sanches minta não é novidade. A segunda grande explicação que Leyre Diez deveria dar é a que ela se referia quando falava de contêineres de cocaína em suas agendas. Porque isso vai além da política, isso toma outra dimensão além da corrupção a qual infelizmente já estamos acostumados. E a terceira anotação, esta que vocês vão ver, mensagens constantes com Indra, com os Correios.
inclusive com a intervenção da Indra nas eleições de Angola, que foram em 2022, já comentamos sobre isso aqui. A oposição tem certeza de que houve fraude eleitoral feita pela companhia? O que Lei 10 tem a ver com a Indra, com os Correios e com as eleições de Angola? Pois o mesmo que teve a ver nas da Espanha em 23 de julho de 2023, onde também havia um problema. O principal era recolher o voto de 2,5 milhões de pessoas que votaram pelos Correios. Senhores, é o começo do fim. Assim que Lei 10 começar a soltar a língua, que Sanches se prepare. Assim que Julito Martínez fizer isso, que Zapatero se prepare. E que todos se preparem quando Aldama continuar apresentando mais provas ao juiz Cosa, que ele vai fazer nas próximas horas. Eu digo a vocês que estamos vencendo as batalhas mais difíceis e vamos contar tudo aqui para vocês. Parabéns. Porque é graças ao esforço de pessoas como vocês divulgando espaços de liberdade como este. Sejam bem-vindos, nós investigamos. Obrigado. Baixo Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, a regularização dos imigrantes ainda não terminou. O prazo terminou em 30 de junho, mas o Correios, e tenho certeza de que, por ordem da Moncloa, disse para ampliar por mais 3 meses. Gabriel Araújo, bem-vindo. Como você está? Como assim, Alberto? Abraço a todos os confidenciais? Ou seja, até o final de setembro? Sim, exatamente. Ou seja, realmente terminou em 30 de junho o prazo para apresentar a documentação de acordo com o pedido. Mas, surpreendentemente, essa disposição por parte do governo dá aos Correios mais 3 meses para atender os imigrantes que não apresentaram a documentação. Isso é uma fraude à lei escancarada, Alberto, porque o pedido só podia ser apresentado até 30 de junho. Ele diz, bom, então depois eu apresento a documentação e isso é um absurdo, não é? E estamos falando ainda de um gasto enorme para os Correios, porque estamos falando de 383 agências em toda a Espanha que vão oferecer esse serviço de manhã e à tarde. Ou seja, durante julho e agosto vão ter que reforçar o quadro de funcionários dos Correios para poder atender a todas essas solicitações. E isso já, os Correios estão falidos para ainda ter que arcar com essa despesa extra, não é? Tudo isso para que o maior número possível de pessoas se regularize ou se nacionalize. Quero que você veja este vídeo. Uma mãe em Cuba feliz porque nunca pisou na Espanha na vida, mas é mais espanhola do que você e eu, veja só. Sim, meus amores, sou legalmente e oficialmente cidadã espanhola. Este é meu passaporte. Não vou mostrar os dados para vocês, mas olhem aqui. Bom, vou mostrar a foto para vocês. Não ficou muito boa, mas tudo bem. Olhem, essa sou eu. A foto não ficou boa, mas tudo bem. Não importa, o problema é ter esse belo passaporte. Essa mulher poderia conseguir não só votar na Espanha, mas também a residência na Espanha. Quanto custou para você quando veio do Uruguai? Bom, foi muito caro. Eu me lembro que eu estava mais ou menos tranquilo, porque já vinha trabalhando, né? Mas eu tive que conseguir uma isenção de visto para fazer a documentação, voltar para o Uruguai, para pedir essa isenção de visto na embaixada, esse carimbo no passaporte, junto com um pré-contrato de trabalho, no qual a empresa realmente tinha que se comprometer a me contratar. Inclusive, esse processo de contratação já tinha avançado. E só assim eu consegui voltar e solicitar essa autorização de residência. E, bom, com o passar dos anos, consegui tirar a nacionalidade, mas gastei uma fortuna para, claro, conseguir isso. Quero viajar para Uruguai e Espanha. Eles não fazem isso e têm residência? Essa é a questão, que é um tratamento desigual tremendo, porque todos nós que fizemos tudo 100% legalmente, tivemos que gastar isso. Eu não reclamo disso porque acho que é um bom processo de triagem, ou seja, imigrantes que realmente possam e tenham essa capacidade econômica poderão contribuir para a sociedade espanhola, né?
Mas, claro, esse processo de regularização, que não é o primeiro, são muitos mais, porque é um tratamento desigual para todos nós que fizemos de maneira legal esse processo, né? Bom, eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que estão aqui há 20, 30 anos trabalhando, contribuindo e não permitem que elas se naturalizem. É claro, existe 2 pesos e 2 medidas. Me disseram, eu disse, tem outro aspecto? Me diga, me diga. Já há outro aspecto importante, que é que mais de 1 milhão de imigrantes que a polícia reconhece que vão entrar nesse processo de regularização, temos que dizer que eles têm direito à reunião familiar. Sim, sim, sim. Então, isso vai ser, como já falamos muitas vezes no seu programa, que realmente o tratamento desigual é muito significativo. Estamos falando de uma cifra de 5 milhões, não é? A polícia nos fala desse número que você mencionou. No total, serão 5 milhões que precisarão ser atendidos aqui. Mas como isso já não importa para eles, tem mais uma coisa. Existe uma empresa com filial na Espanha, é dos Estados Unidos, chama-se Neores. Sanches a contratou. Me disseram que o primeiro contrato é de quase 2 milhões de euros para agilizar a lei dos netos. Está pagando com fundos europeus. Você conhece essa empresa? Sim, sim, é uma empresa muito conhecida, tem fundos, participava com fundos mexicanos também. E então, por que agora temos que contratar essa empresa? Porque a mesma armadilha que acabamos de falar com os Correios sobre a correção, acontece também com as naturalizações. E apesar de o prazo ter terminado em outubro de 2025, as pessoas continuam enviando documentação, o prazo já acabou. E claro, para processar toda essa quantidade enorme de documentação, desses milhões de solicitações, é preciso recorrer aos consulados, a esse tipo de empresa. Também vimos que está envolvida a empresa Ineco, que contratou Jéssica, a empresa castrista, em Cuba. Ou seja, aqui não estão colocando nenhum filtro ao analisar. Estão contratando diretamente quem aparecer ali, simplesmente dão o contrato. E, bom, são dados também muito, muito, muito sensíveis, né? Bem, foi decidido que pela lei dos netos seria concedida a nacionalidade. Esse prazo terminou no final de 2025 e eles foram adiando. Existe uma data final para a concessão da nacionalidade ou não? É que, claro, como está a questão da correção, o problema é que o prazo para a solicitação acabou. Ou seja, quem não apresentou o pedido até outubro de 2025 realmente não pode apresentar agora, porque está fechado. Mas, claro, o que o pessoal fez aqui foi entregar o papelzinho dentro do prazo e depois disse, bom, vou procurar a documentação e ver como dou um jeito nisso para poder apresentar tudo. É impressionante. Ontem publiquei nas redes, ao ver Albert, que resposta que um contribuinte espanhol receberia ao recorrer uma multa e pedir para a administração. Olha, em 3 meses eu te entrego a documentação do recurso, né? É impressionante. Resolvemos isso depois, se necessário. Olha, no final das contas, estamos falando de milhões para alterar o censo eleitoral. É evidente, há várias ações judiciais em andamento, algumas pediam medidas cautelares, acho que é o Tribunal Supremo da Espanha que tem que decidir. Por que está indo tão devagar? Parece óbvio que isso não é legal. Por que demoram tanto para barrar isso? Bom, eu acho que também a sociedade civil e os partidos políticos reagiram tarde. Você e eu, Albert, estamos dizendo isso há muito tempo, especificamente há 3 anos. E claro, quando se reage mal e tarde, acontece isso, né? Que os fatos já estão consumados, né? Então, o grande problema é que quando esse cidadão tiver o passaporte, esse processo já é irreversível. Ou seja, né, é preciso parar os processos agora, como estou dizendo, porque é completamente ilegal apresentar documentação quando o prazo já expirou. Ou seja, teria que ser revisto um por um os processos, mas eu acho que isso é uma política de fatos consumados, infelizmente, não é? Além disso, faltam poucos dias para acabar julho e se não fizerem nada, se não pararem, em agosto os tribunais não trabalham. Mas a naturalização continua, a propaganda continua, não é? Eles continuam viajando. Bem, estamos vendo como foi reforçado, como eu disse, Correios vai reforçar todo o seu pessoal para atender tanto nas regularizações quanto nos consulados, pois esta é uma temporada alta, agosto não há férias na parte da Hispanoamérica e demais. Então isso vai seguir seu curso, né? Eles vão continuar contratando empresas para processar toda essa enorme quantidade de documentação
Isso, amigos, é uma política de fatos consumados que trará consequências demográficas graves para a Espanha, econômicas, porque são pessoas que vão ter direito a esses benefícios sociais, e depois demográficas, porque realmente essa substituição vai acontecer, vai ser realizada com total impunidade. Essa substituição que tanto alegrava Irene Montero. E isso realmente, eu como estrangeiro imigrante, sinceramente estou muito, muito preocupado, e tenho todo o meu apoio à cidadania espanhola, a toda a sociedade espanhola, porque isso precisa ser parado de qualquer jeito e poder conseguir reverter esse processo, embora seja difícil, é preciso tentar, não é? É um golpe de Estado em câmera lenta e, olha, não vejo os cargos públicos colocando um verdadeiro obstáculo para evitar isso, e eles acordaram tarde. Bem, que a sociedade civil bata na mesa. Gabriel Araújo, deixo você trabalhar. Vamos lá, muito obrigado. Um abraço para todos, até breve. Castilhão Confidencial de Albert. Castilhão Confidencial de Albert Castilhão. Esperamos você na Casa da Água com Gás, Vichy Catalan. E peço que continuem se inscrevendo e assistindo aos vídeos do nosso novo canal, Seu Corpo Sabe 2.0. Vocês sabem que é da família, dos filhos da família que estamos aqui e precisam de apoio como todos quando começam, né? Deem uma força para eles. Além disso, você vai se divertir e aprender muito sobre o próprio corpo. Fiquem atentos ao concurso que já está disponível. E vocês, por favor. Senhoras e senhores, bem-vindos a um novo programa de Quanto Você Sabe Sobre Seu Corpo. Como sempre, vocês vão enfrentar 10 perguntas divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Mas hoje temos uma edição muito especial. Hoje não vamos testar o quanto você sabe. Hoje você vai descobrir em quantos mitos sobre o corpo humano você acreditou a vida toda. Você consegue diferenciar realidade de ficção? Vamos descobrir. Vamos lá. A. O que acontece ao engolir chiclete? A. Ele permanece 7 anos no estômago. B. Ele fica grudado no intestino. C. Normalmente ele passa pelo trato digestivo e é eliminado como outros alimentos que não são digeridos. Você tem 5 segundos para responder. Vamos lá, para. Que cada um pense qual é a resposta certa, porque sobre engolir chiclete eu já ouvi de tudo. Isso é como as pessoas que soltam um balão no ar e dizem, com certeza vai chegar até a Lua. Bom, vão ao canal e verão qual é a resposta e confiram o ranking de vocês. É aprender se divertindo. Seu Corpo Sabe 2.0. E se tiverem alguma dúvida, peçam o link pra gente que enviamos para vocês. E vocês vão me permitir. Hoje faz um ano que David Lafosse se foi. Ele decidiu ir embora até certo ponto porque o empurraram a deixar este mundo com 27 anos, não é? Agricultor, ativista em Belviche, defendendo o campo ao qual pertence e quis trabalhar nele desde os 15 anos. Quando todos os seus colegas iam para a cidade e buscavam um futuro, ele quis ficar para defender o trabalho da terra e foi um dos primeiros a se dedicar a isso. Também foi um dos primeiros que foi a Valência para tirar lama. Ainda se lembram dele, com seu trator pelas ruas de Catarroja, tirando lama depois da enchente. Ele se tornou importante dentro do movimento de defesa da terra, participou de manifestações e isso o colocou na mira. Isso é perigosíssimo. Algum dia precisamos falar sobre isso, sobre quando colocam você na mira e vêm atrás de você. Olhem, fizeram isso, fizeram comigo, mas eu já tinha 40 ou 50 anos. Se tivessem feito comigo o que fizeram com David Lafosse aos 20 anos, eu não sei como teria reagido, né? Você não tem a personalidade formada. Ele foi massacrado. Inspeções do fisco, multas, sanções, perdeu os auxílios da PAC, da Política Agrícola Comum, assédio institucional. Depois a polícia o acusou de ter maltratado, empurrado. Chegaram até a pedir prisão. Foi tanta pressão que o levou a tirar a própria vida. Hoje faz um ano.
Vejam este trecho de um lindo documentário feito pela Dália Films, ou seja, José Luiz Rancanho. Só me resta a dor de não tê-lo. Assinar os papéis da herança de um filho, isso é muito triste. Ele via que o campo já não tinha futuro e ficou sob uma pressão que o levou a fazer o que fez. Os agricultores e pecuaristas vão desaparecer. Todos vamos lamentar. E depois não haverá como voltar atrás. Ele é uma referência para nós. Eles o sufocaram de tal forma que não viu outra saída se não fazer o que fez. Por que diabos você não pediu ajuda ao David se precisava? Por causa do falecimento. Essa palavra me afeta muito. Nunca deveria ter acontecido. David también fue un ejemplo de solidaridad. Tudo que eu fazia me causava muita dor. O documentário se chama assim David LaFosse. E agora mesmo vocês já podem assistir. José Luiz Rancanho, onde? Bem-vindo. Como vai, Albert? É um prazer estar aqui com você e todo o seu público. O documentário está no YouTube para todos. Vocês podem procurar no YouTube por David Foss ou acessar o canal da Dália Films no YouTube, ou suponho que você também vai disponibilizar o link. Mas decidimos que esse documentário precisa se tornar completamente viral e a melhor plataforma para isso é o YouTube. Se você me permite, Albert, gostaria de dizer que David Foss poderia perfeitamente ser filho de qualquer um de nós. Na verdade, ele tem o mesmo nome do meu filho, David. Como você bem comentou, era um rapaz de 20 e poucos anos comprometido com o mundo rural, com o campo, com suas tradições, com o modo de vida que seus pais lhe ensinaram. Este documentário é uma homenagem sincera e respeitosa à figura de David LaFosse, à sua família e a todos os seus amigos. Especialmente gostaria de destacar a figura de seu pai, Javier LaFosse, pelo amor incondicional ao filho e pela firmeza e força que ele tem. Você dizia que David LaFosse foi pressionado até tirar a própria vida. David LaFosse tinha poucos anos, ainda não entendo que ele não tinha chegado à maturidade da vida e foi perseguido por causa do seu compromisso. Ele foi perseguido por entender que as pessoas têm o direito de se manifestar, expressar suas opiniões políticas, de reivindicar aquilo em que acreditam. E vivemos em um estado, vivemos em uma sociedade que muitas vezes isso, como você mesmo disse, é penalizado. Mas além da homenagem a David Foss, este documentário, ao meu ver, é uma homenagem completa, completamente, como eu diria, entusiasta, por todos os nossos compatriotas agricultores, pecuaristas, por todas as pessoas que vão buscar o sustento no mar, que diariamente defendem ou lutam pela sua subsistência e pela nossa, e que defendem suas tradições e seu modo de vida. E além disso, e isso eu acrescento agora, é um documentário que quer bater na mesa e colocar o foco nesta sociedade covarde, nesta sociedade que se esquece das coisas importantes, que esquece dos seus compatriotas, compatriotas que esquece das pessoas que mais estão sofrendo, dos setores que mais estão passando por dificuldades. E um desses setores é o setor primário, que conta com meu total apoio e com minha total colaboração. Eu te agradeço, Albert, por divulgar este documentário de David Foss. Claro. E o link está disponível no nosso site digital castilhonconfidencial.com. Vamos compartilhar em todas as nossas redes. O link estará disponível na descrição deste vídeo de hoje. Vocês também poderão ver para facilitar, para que não precisem procurar. Vamos ver se conseguimos. No final, você faz documentários sobre aquilo que o corpo te pede. E eu gosto muito disso. Você só pensa em fazer o bem, em mostrar uma realidade.
Veja quantas emissoras de TV existem neste país, mas nenhuma mostra isso. Só a Dália Filmes e o Rancânio. Parabéns, porque essa sensibilidade é o que vai nos tornar melhores. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não sou só eu, Albert, é toda a minha equipe, é você, são todos do Confidencial. Eu acho que há uma parte importante dessa sociedade que sabe o que é importante, que sabe por que vale a pena viver e levantar todos os dias. É preciso começar. Não nos dão voz, Alberto. Nos silenciaram os microfones e abaixaram as câmeras. Lembra do que faziam na enchente? As televisões chegavam e abaixavam as câmeras, não é? Pois eu vou me dedicar a levantar as câmeras e a ligar o microfone. Não sei até onde vamos chegar, mas essa é a linha editorial da Dália e é por aí que continuaremos. Sabe como deveríamos chamar esse programa? Os clausurados ou os cancelados? Porque aqui é que a Jimmy, um dos nossos debatedores, olha como vocês são bons analisando a atualidade. Me digam que esteja em uma TV importante. Nenhum. Em compensação, aqui vocês têm centenas de milhares de seguidores. Minha querida Tabashi, como você está, minha amiga? Olá, meus guerreiros da luz, amantes da liberdade. Meu querido Alberto José Luiz, é um prazer estar com vocês e com todos os confidenciais. Permita-me dizer algo mais sobre o que estavam falando, eu estava ouvindo atentamente. O trabalho que você está fazendo, José Luiz, é muito importante não só para as pessoas de hoje, mas também para as futuras gerações. Claro, porque aqui tem algo a ver com a questão da censura, não é? A censura que impõe a todos nós que levantamos a voz, que abraçamos as ideias de liberdade. Então, o que acontece? Nos censuram, mas sempre tem um corajoso como José Luiz, que se atreve e se atreve. E é tão importante contar a verdadeira história e que as novas gerações entendam os símbolos e os sacrifícios de muita gente. Que isso é realmente um trabalho, eu sei que é titânico, mas tão necessário. Eu te abraço, José Luiz, e também quero te dizer que, bom, você pode contar com as minhas redes sociais, com todo o apoio que eu puder dar. Somos Pero Azabashi, Albert, não tem muito mérito. Eu sigo o caminho das minhas ideias, do que eu penso e digo isso com sinceridade. Não tem muito mérito, pois já sei o que é importante na minha idade. Aliás, vou te fazer uma ressalva, Albert, não estaremos em nenhuma dessas televisões que você chamou de importantes. Como assim não? Colaboramos no canal mais importante em língua espanhola, que é o canal de Albert Castillón. Você acha pouco? Sim, bom. Eu estou muito orgulhoso de vocês fazerem isso. Eu, minha querida Azabashi, recebi mensagens da Venezuela porque eu não, assim como você. Assim como não esquecemos do acidente de trem de Adamuso, da enchente de Valência, eu não me esqueço do terremoto da Venezuela. Ontem esteve aqui Castrocando, conhece? Não? O jornalista investigativo, excelente jornalista. Ele nos contou 1000 histórias, por exemplo, que continua acontecendo algo terrível, e é que há pessoas que estão vivas, senhores que ainda estão vivas e que não foram resgatadas. Na verdade, uma mulher venezuelana de La Guaira nos disse que ainda há prédios vigiados onde não deixam ninguém entrar. Ouça. Há muitos prédios que estão sendo vigiados e não deixam entrar nenhuma pessoa de mãos vazias que queira tirar alguma coisa, porque essas pessoas têm suas coisas escondidas, né? Seu dinheiro, seu ouro, todo tipo de coisas. Castrocando nos contou isso ontem. Há relatos de familiares ou vizinhos de prédios que eles sabiam que, se não fosse Ocando... Suspeitavam ou achavam, de acordo com a movimentação de segurança ao redor desses prédios, que havia algo. Castrocando nos contou isso, não queriam que soubéssemos ontem. Encontrariam esse dinheiro porque era a grande evidência, não, pelo menos publicamente, e isso tem sido muito lamentável, porque, de fato, eu acho que isso aconteceu... Muitas pessoas morreram porque o regime impediu que fossem resgatadas para preservar essa evidência. Desses esconderijos, que ainda, por sinal, podem estar debaixo dos escombros. Na verdade, era para recolher lingotes, ouro ou dinheiro, ou o que quer que tivessem lá, mas não porque realmente isso tenha acontecido. Morreram porque há um regime. Ser resgatadas uma pessoa para preservar essa evidência. Azabashi, ouvir gritos de me ajudem, pegar o dinheiro, certo?
Não para ajudar a gente. Hay que ser. As pessoas, para ir lá em Zabache, ouvir gritos de me ajudem, pegar o dinheiro e ir embora. Lamentável, por sinal. Isso é um lixo humano, meu querido Albert, meu querido José Luiz e confidencial. Estamos falando de criminosos. E é isso que eles fizeram todos esses anos. Ou seja, o que estamos vendo é uma tragédia em cima de outra tragédia. A tragédia do terremoto, que é da natureza, o que fez foi levantar esse véu para mostrar o esterco, a podridão do que nós, venezuelanos, vivemos durante anos. Me diga, o que se pode esperar de criminosos que violam os direitos humanos? Cometem crimes contra a humanidade, torturam, pegam o butim e esquecem dos cidadãos se fizeram isso de propósito. Isso não é uma questão de erros. Isso foi feito de propósito e de forma sistemática. Olha, quando você analisa a Venezuela e vê os pontos que a ONU diz que caracterizam um genocídio, a Venezuela cumpre todos eles e mais ainda. Então, aqui é uma tragédia em cima de outra tragédia e o que está no poder são criminosos. Por isso que eu falo com tanta força que é preciso tirar, extirpar, desmantelar essa organização criminosa se a gente quiser realmente ter liberdade. Estamos falando de vidas humanas e estamos falando que o tempo na Venezuela se conta em vidas perdidas, meu querido Albert. Além disso, a Zabache, Albert, já dissemos tantas vezes, eles eliminaram todas as instituições. Em um narco-estado não existem instituições políticas. Foram vampirizadas, foram substituídas por comportamentos próprios de criminosos, de estruturas mafiosas que se dedicam exclusivamente a cometer crimes. Um claro exemplo disso foi o chamado Exército Bolivariano. Nenhum desses supostos soldados tem a grandeza de poder se chamar de soldado. Um soldado existe para defender sua pátria e seus compatriotas, para dar a vida quando precisa defender seus compatriotas. Eles extirparam as instituições políticas do país, substituíram por outras coisas. A Zabache tem toda a razão, por isso não basta uma mudança, uma maquiagem, uma modificação dos primeiros ou dos líderes políticos. É preciso remover todas as instituições, é preciso entrar com um trator e levar embora toda a podridão que eles fabricaram e construíram durante tantos anos. Tomara que a gente consiga, porque também há cumplicidade de muita sociedade civil e de muita oposição, e a prova disso é que tenham que chamar a gente que chegamos à Venezuela, mas que estamos na Espanha para pedir ajuda. Não é normal, deveria ser a imprensa livre venezuelana. Tem muito pouca e a que existe está quase protegida, escondida. Por exemplo, quem me escreve e me manda vídeos é a filha de Cristina Margarita Ramos. O que aconteceu? Ela mesma nos conta? Eu sou Crisnel Mata, filha da senhora que ficou famosa através do vídeo das unhas bonitas. Já vamos tirá-la, meu senhor. Eu confio em nós. Não, é que a senhora está bonita e eu adoro essas unhas. Os socorristas a transferiram e garantem que a levaram para o Centro Médico Naval de Catia-La-Mar. Desde lá, não conseguimos descobrir o paradeiro dela, já que o nome dela não aparece nas listas. Já que também não há registro de quem a levou na ambulância. Agradeço, por favor, quem a viu, quem a atendeu, nos informe por meio deste canal. Lá deixamos o número de telefone para contato. Cristina Ramos Rodrigues, cédula de identidade 4.120.894. Alguém pode nos dizer algo sobre onde está essa mulher que salvou a vida? Que nos informe. Odaíris é a mãe de um ex-preso político. Bom dia, como você está, Albert? Quem fala com você é Iris Espinosa, mãe de um ex-preso político. Quero te convidar para que nos ajude a dar visibilidade aos casos dos familiares dos presos políticos e, de toda a situação que está acontecendo em nosso país. Deus te abençoe e aqui estamos, irmãos, com o coração partido por tudo o que aconteceu em nosso país. Tem sido algo tão forte, horrível.
Esse espaço é de vocês e vocês já sabem disso. O que pudermos fazer, faremos. E depois há muitos rumores de que Maria Corina vai chegar. Colocaram patrulhas na costa para que ela não pise no local, para que não vá para La Guaira, porque seria uma maravilha para os venezuelanos vê-la, uma esperança. Pode ter sido melhor ou pior, mas agora eles precisam de boas notícias. Mas nem todo mundo acredita que Maria Corina esteja cercada de boas pessoas. Obrigado. Maria Corina está cercada só de tubarões, de escorpiões, até mesmo entre o próprio pessoal dela. Me dói dizer isso, mas é a verdade. Não acredito que seja só alguém de confiança. Eu me sinto como o valé de chambre da corte, aquela que está sempre atenta para que ninguém faça mal a ela nem nada. Bem, no meu mundo de príncipes e princesas e tudo mais, de castelos e castelo confidencial, sinto que sou uma das poucas pessoas que realmente está nisso de coração e sem qualquer interesse pessoal, lutando pela liberdade de verdade. Essa mulher que, como todas as outras, vamos omitir o nome, trabalha para Maria Corina no partido dela desde Caracas. E ela nos diz que está vendo isso, que está cercada de escorpiões, que é para tomar cuidado. De escorpiões e de chavistas, Albert. Ou seja, aqui vamos falar a verdade, essa é a verdade. Infelizmente, me perdoem porque eu tenho uma visão e quero compartilhar com os confidenciais, e isso é uma opinião pessoal. Existem duas esferas. Se Maria Corina entrar na Venezuela com o aval do Trump para assumir o poder, reinstitucionalizar o país, colocar ordem e conduzir a uma democracia, reconstruí-la para depois ir a uma eleição. Estamos falando que eu mesma me aplaudo de pé. Agora, se Maria Corina entrar na Venezuela para acalmar os ânimos, como a oposição política venezuelana sempre fez, acalmar o povo, dizer para eles que vamos para umas eleições e que assim sairemos da organização criminosa. Aqui estamos falando de uma pessoa que vai acabar sendo funcional e legitimando uma organização criminosa que não é uma organização política. Então, aqui, eu estou muito atenta, me incomoda muito e eu preciso dizer, ver como os venezuelanos são usados pelos democratas americanos para atacar o Trump. Eu não estou defendendo o Trump porque há muitas coisas que eu posso criticar, mas a única pessoa que pode nos ajudar neste momento a sair das mãos desses criminosos é o Trump. Então, gente, nós venezuelanos temos que estar cientes de que temos uma oportunidade para sair dessa situação. É um pesadelo de 27 anos. Não podemos ficar nos prestando a narrativas midiáticas que justamente atacam a pessoa que pode nos ajudar. Eu estou realmente preocupada com isso. Eu estou com a tragédia com o meu povo e vocês também podem ver isso nas minhas redes sociais. Eu estou compartilhando muita informação. Aqui se fala de tráfico de pessoas. Aqui estão falando de farinha branca por todos os lados. Aqui estão falando de ouro. Aqui estão falando de espólios de criminosos. Essas pessoas têm que sair já, meu querido Albert. Isso é o que eu penso e respeito todas as opiniões. Mas José Luiz também... Não é? Sim, claro. Eu acho que o caso cubano e o caso venezuelano, pessoalmente, acho que é um dos episódios pelos quais sinto mais vergonha como ser humano. Porque durante anos toda a esquerda internacional, sem exceção de nenhum país, protegeu esses regimes. Mas foram além, colaboraram ativamente a partir de democracias com esses regimes, mantiveram relações comerciais, empresas que deveriam estar fechadas por questões de imagem corporativa, por dano à reputação, colaboraram com tiranos que mantinham seu povo escravizado. Esse âmbito de colaboração, essa cumplicidade que carregamos há tantos anos, é o que faz com que a maioria dos estados e países fiquem calados como verdadeiros, eu vou falar um palavrão, que estejam silenciando o que querem, o que acontece na Venezuela e em Cuba. Eu concordo com Azabash. Não adianta uma mudança cosmética. Não é possível fazer um acordo. Uma solução com os caras que estão no poder em Cuba e na Venezuela. É preciso afastá-los imediatamente do poder. E eu acho sinceramente, não sei como que o povo
O povo tem que articular seus mecanismos de resposta. Se não houver um engajamento, uma participação ativa da população cubana e venezuelana, vão roubar o processo deles mais uma vez. Também que não se deixem enganar. Tem muita razão no que diz Azabat. Obrigado. Olhem, um exemplo do que está dizendo Rancânio. Agora mesmo acabou a cúpula da OTAN na Turquia. Aí o detalhe de Sanches, quando descia da escada, o esperavam com 2 buquês de flores, mas não sabiam que sua esposa teve o passaporte retirado por múltiplos delitos. A piada, a bobagem, certo? Erdogan prendeu 151 jornalistas nos últimos anos. Ele prendeu mais jornalistas do que a China, o Egito ou a Síria. É um ditador de primeira. E lá estão todos abraços, comendo juntos, começando por Donald Trump. E Sanches também não fica de fora? Ou seja, aqui, e quando investiguei por que prenderam tantos jornalistas, fiquei com medo de dizer. Porque vai que Sanches pega a ideia de, por exemplo, prender por publicar informações enganosas. Isso é decidido pelo governo por cometer atos contra o Estado. Vai saber o que é isso? Ou por insultar o presidente? Já estamos pela metade, Rancânio, Azabashi e eu mesmo. Estaríamos na cadeia se fôssemos para a Turquia fazer esse programa, né? Duraríamos 2 dias. Ou seja, aqui a gente limpa a barra de quem quiser, né? E você viu as imagens, Rancânio, do presidente da FIFA com Donald Trump tirando o cartão vermelho ou agora com o Marrocos? Ele acabou de se reunir com o chefe, o presidente da Federação Marroquina de Futebol. Eles já estão negociando para que a final da Copa do Mundo de 2030 seja em Casablanca, nesse estádio imenso de Casablanca. Casablanca dizem que é o maior do mundo e que, em parte, a Espanha está pagando por ele, como você pode imaginar. Isso é tudo falso, está tudo combinado. Você mencionou as instituições e a OTAN. A OTAN é uma instituição defensiva que tem sua origem na defesa da liberdade e da democracia contra o expansionismo comunista da União Soviética. Ou seja, é uma organização que foi criada para defender as pessoas livres, as nações democráticas, para nos defender do comunismo. Todas as instituições foram corrompidas nos últimos anos, perderam sua essência, as organizações internacionais não servem para nada. Eu tenho uma opinião, é muito pessoal, mas eu gostaria que as grandes nações, as nações livres, fossem intervencionistas, deveriam ser intervencionistas, deveriam intervir, onde os direitos humanos são violados e onde os direitos e a liberdade das pessoas estão em perigo. Mas estamos em tempos difíceis, Estamos em tempos em que a dinâmica entre esquerda e direita está mudando e está se tornando uma dinâmica parecida com a dos Jogos Vorazes, da casta e dos que estão fora da casta, os que vivem desse sistema de merda e os que sofremos com o sistema. E isso tem muito a ver com a perda das tradições e do poder das grandes nações europeias. Não existe França, não existe Alemanha, não existe Itália, já não existimos, nós. Não é que os países tenham se evaporado, tenham desaparecido como cubos de açúcar. Não existe a fortaleza que dava e que tinha a tradição, a história, o peso, as façanhas dessas nações que fizeram grande a nossa civilização europeia. Estamos em outra situação e estamos combatendo isso. A ideia. Há uma mensagem, eu me senti identificado. Com certeza, para Zabashi também, uma mensagem que o Guilherme me manda é de uma pessoa que levanta um cartaz em uma manifestação e o cartaz diz: se você estiver mal, está sozinho. Agora, se você estiver bem, pelo menos na Espanha, a Receita é sua sócia em 50% e é exatamente isso, não é, Zabashi? Sim, total, porque eu vou nesse ponto do José Luiz, porque eles têm tudo sequestrado. Se você não se alinha, está fora, e esse fora é que realmente, como diz o cartaz, você está sozinho e desprotegido, porque além disso, todo o peso desse Estado criminoso pode cair sobre você,
Você não tem como se defender, e por isso faço ligação com as organizações internacionais, já mencionadas várias vezes no programa. A maioria delas foi criada pela esquerda, recebe financiamento de regimes não democráticos e, além disso, aliados de tiranos, autocratas e ditadores têm voz e voto. Estamos sozinhos no mundo, as pessoas de pensamento livre, e essa é uma realidade que precisamos mudar. E como se muda isso? Reunindo todas essas pessoas livres, porque eu não subestimo em nada a inteligência humana, e criando organizações e organismos que realmente funcionem para o mundo livre, senão ficamos desprotegidos, essa é a verdade. E além disso, essa ideia enganosa do direito internacional que vem do multiculturalismo, mas quem foi que disse que todos os países podem sentar à mesma mesa e nas mesmas condições? Mas qual é a norma? Mas porque um país livre, democrático, que respeita os direitos, que se preocupa com seus cidadãos, tem que dividir a mesa com ditadores, tiranos, assassinos? Sejam da cultura que forem, tenham a religião que tiverem. Esse direito internacional fez muito mal nos últimos tempos. É verdade, eu também mantenho a teoria de Azabash de que isso veio pervertido ou influenciado por ideias da nova esquerda, da esquerda do século XX e do século XXI, que entendeu que havia perdido a batalha política estatal com grandes regimes e que apostou na colonização das instituições. Olha, quero apresentar para vocês uma fonte confidencial que escreveu para o telefone do programa e vai ficar sem casa em poucos dias. Ela se chama Ana, agora está em Barcelona, morando em um local comercial. Ela diz: vivemos eu e meu marido, que aliás precisa ser operado das costas e não está bem. E somos nós dois com 4 animais de estimação. Ela me manda a foto, 2 cachorros e 2 gatos. Já faz 5 anos, esperando por uma moradia popular. E agora me dizem que ainda não, que eu espero mais 5 anos. Nós dois juntos recebemos menos de 700 euros por mês e não recebemos ajuda dos serviços sociais. Eu nasci e fui criado em Barcelona e agora vejo a cidade com profunda tristeza por causa da pobreza e da criminalidade que existem. Querem também tirar meus animais de estimação, porque, claro, não se preocupam com onde você vai morar, mas com certeza tiram seus cães e gatos e levam direto para um centro de proteção. Do humano não, do animal sim, é impressionante. Ana me disse que se houver alguém em Barcelona ou nos arredores que tenha um lugar para morar, ela está disposta a pagar até 350 por mês, o que puder, ou seja, mais da metade ou metade dos 700 que recebem. Isso é um apelo. Se alguém tiver um lugar vazio ou talvez uma casa de campo para cuidar, uma fazenda, o que vocês acharem? Se alguém puder, eu sei que o que peço é uma loucura, porque pedir uma moradia, um teto com esse dinheiro em Barcelona ou nos arredores, com esse valor você não consegue nem uma vaga de estacionamento. Mas como o que pedimos não é normal, e sim o que a administração deveria fazer, e não faz. E se fizer, eu lanço a ideia. E se alguém puder nos dar uma opção, que faça isso. Eu tenho vergonha de que qualquer imigrante que chegue agora, além de ter o passaporte e a nacionalidade, um casal vai estar recebendo no mínimo 1.500 euros. E se eles têm 2 filhos, chegam a 2.300. Alguém pode me explicar por que esse casal espanhol de Barcelona está recebendo só 700? Aqui existe 2 pesos e 2 medidas. Rancânio tem algo errado desde o começo e se você reclama, ainda é chamado de racista, sabe? Sim, e além disso eu ouço isso com muita frequência. Eu sou cidadão do mundo, toda vez que ouço esses caras dizendo que são cidadãos do mundo, eu sou espanhol. Eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão espanhol. O que eu quero dizer com isso? Bem, que eu tento colocar em prática o que meus pais e meus avós me ensinaram. A quem você ajuda? Aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos primeiros, aos que você tem que ajudar? Esse é o conceito de prioridade nacional que eu defendo e que entendo ser completamente respeitável. Você terá que ajudar aqueles que estão mais próximos de você, que compartilham a vida com você, suas emoções, suas necessidades, seu projeto de país, sua comunidade.
E depois, se ainda tivermos energias e forças, então ajudaremos o resto do mundo, porque eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão espanhol. Essa solidariedade internacional, isso de olhar para as grandes causas quando elas não estão próximas de você, de se preocupar com o bem-estar dos animais, dos rios, das plantas, mas não levar em conta que seu vizinho está passando fome ou que sua vizinha da frente não tem com o que se aquecer à noite, me parece coisa de verdadeiros miseráveis. Esta sociedade está doente, é preciso mudá-la, é preciso voltar à tradição, é preciso voltar a coisas de bom senso que faziam nossos pais, nossos avós, que faziam nossos antepassados. É muito grave. É difícil porque eles não querem cidadãos livres. Não querem grupos fortes de cidadãos, Albert. Mas ao ver... Se o Estado te abandona, só a sociedade civil pode te ajudar. Somente? Vamos, eu acho, Azabashi e eu já estivemos no topo e no fundo e soubemos renascer várias vezes, não é, Azabashi? Como a fênix, meu querido Álvaro, como a fênix. Isso me incomoda muito. E é isso de todas essas bandeiras que os diferentes governos colocam. Como diz José Luiz, sempre quem acaba pagando a festa somos nós, porque esse dinheiro é do povo que trabalha em cada país. Essas bandeiras são mentiras, porque no final do dia não acontece absolutamente nada por causa dessas bandeiras ecologistas, isso tudo são só espelhinhos coloridos. Enquanto isso, o povo dos países está passando dificuldade. Isso é realmente terrível. Vou te dar um exemplo, Azabashi, e me diga, porque se fosse o dia da mentira, acreditariam que é uma piada. Segurem-se, vocês estão sentados. O Banco da Espanha contratou massagens e aulas de pilates para seus funcionários por 943 mil euros. 1 milhão de pesetas durante 5 anos em massagens e aulas de pilates. Além disso, vai renovar as residências de verão porque os diretores têm casas onde vão praticamente de graça passar o verão em lugares de praia. E além disso, ampliaram o aluguel de carros. De luxo? Que claro, os diretores não podem pegar um táxi, têm que ir com um carro de luxo e um motorista. Tudo isso somos nós que pagamos, massagens, aulas de pilates. Depois dizem que o dinheiro dos impostos vai para a saúde, para a educação, para as escolas. Não. Pilates e massagens para os funcionários do Banco da Espanha. É para desligar tudo e ir embora ou não, Rancanho? Claro, é o Estado que eu sempre me pergunto. E quem é esse? Quem é o Estado? Onde está o Estado? Porque eu conheço meu vizinho de cima, o vizinho do lado, meu colega de trabalho, mas quem é o Estado? Esses que você está mencionando são o Estado. Esse é o grave problema que enfrentamos hoje em dia. E aquelas pessoas que trabalham nas organizações estatais de boa fé, com bom coração, desempenhando uma função imprescindível, eu sempre digo, policiais, militares, bombeiros, enfermeiros e professores deveriam protestar diariamente pela dignidade de suas profissões e de quem paga seus salários. Sabe o que acontece, Albert? Que isso que você acabou de dizer deveria ser um crime. Isso deveria ser um crime. Gastar 1 milhão de euros de um dinheiro que não é seu, que é jogar dinheiro pela janela, com o quanto é necessário jogar esse dinheiro pela janela, é uma forma de cometer um crime. Quer dizer, não sei se pode ser classificado ou se deveria ser classificado como prevaricação, não sei como deveria ser classificado. Mas olha, eles são muito progressistas, Azabashi, são muito de esquerda, além disso. Alto progesterol no sangue e não tomam os 3 comprimidos de liberterona, como sempre dizemos. Mas aqui tem um ponto muito importante, porque o Estado não produz riqueza, gente. E tem muita gente que não entende isso e é preciso dizer, é preciso ensinar e de alguma forma transmitir para as pessoas que os estados nos diferentes países se mantêm com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Eles tiram de quem trabalha, do aparato produtivo de cada país para seus próprios interesses. Políticos vivem do nosso esforço. Por isso é tão importante que as pessoas se envolvam.
Em que sentido? Em exigir, em ser vigilante, exigente? E se você me perguntar como isso deve ser tipificado, para mim é um crime contra a humanidade usar o dinheiro conquistado com tanto esforço pelas pessoas para eles mesmos, massagens e tudo mais, enquanto os hospitais, não é? Por exemplo, no caso da Venezuela, falta oxigênio, onde, por exemplo, nem o trem da Espanha não tem manutenção e várias outras coisas. Então, isso é crime contra a humanidade para mim? Você é atriz e artista, sim, obrigado. O governo lançou uma linha de roupas chamada Democracia. Ontem nós a apresentamos. Essa linha de roupas que vocês estão vendo, roupas bem de rua, bem modernas, promovidas por influenciadores, não vai ser vendida em lojas. Eles querem distribuí-la gratuitamente nas redes sociais? Ou seja, fazer propaganda, dizer vista as roupas em que está escrito democracia e você é um dos meus, você é do Sanches. Isso gerou uma mensagem. Você sabe quanto eles gastaram com isso? Ponteria? 15 milhões de euros. Não, 15 milhões. Vamos ouvir Juan e Silvia. A Moncloa lançou uma linha de roupas, porque não lançamos outra linha de roupas paga com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dos espanhóis, com o nosso, de quem quer. Nela está escrito democracia, 50 anos de escravidão e pobreza. Linha de roupas essa que parece inacreditável, enquanto isso há pessoas com ela morrendo. Que há pessoas em Valência com garagens sem conserto, que há pessoas em La Palma vivendo embaixo de containers, que há pessoas fazendo fila nos hospitais da Seguridade Social. É uma vergonha gastar nosso dinheiro fazendo uma linha de roupas que ninguém se importa, que não interessa a ninguém. Não há orçamentos, mas para isso sim tem dinheiro. Deixe-me fazer uma piada. Um amigo me ligou, me mandou uma foto e disse: antes de eu vestir a do governo, eu vou pelado pela rua. Eu te digo, Alberto, isso é malversação. Esses são exemplos de malversação de verbas públicas. Por que isso é possível? Zabashi já explicou. Temos uma sociedade fraca. Temos uma sociedade civil pouco comprometida. Temos uma estrutura política com poucas ferramentas de controle. Se imediatamente após uma lei como essa, ou uma decisão como a que foi tomada pelo Banco da Espanha, associações civis entrassem com ações judiciais, elas apareceriam nas portas do Banco da Espanha, elas ameaçariam tirar o dinheiro de todas as instituições financeiras que colaboram com essas entidades. Ou seja, se eles tomassem medidas ativas, a festa acabaria para esses caras. Isso é malversação. 14 milhões. Com 14 milhões, tratamos metade dos doentes da Espanha. Com 14 milhões, temos que sustentar 10 mil famílias venezuelanas. E eles entregam a campanha para influenciadores multimilionários, ou seja, eles são o melhor exemplo do capitalismo para promover essa estupidez. Bem, estupidez é pouco, esse ato de malversação, porque isso é malversação de fundos públicos. Disfarçado de gestão. Disfarçado de gestão. O Estado sempre disfarça de gestão. Claro, era afortunado, né? De gestão. Não. Isso não é administrar. Isso é malversar. Maduro teve coragem de criar uma linha de roupas ou não? Olha, você me deixou com a ver. Eu acho que não. Narcolás mais Masburro tem bonecos, tem gibi, eu não me surpreenderia. Sim. O que você está dizendo? Bonecos? Sim, bonecos. E também vídeos de quadrinhos, como o Super Bigode. Não, é disso que estamos falando. Sinceramente, Albert, não me surpreenderia. Essas pessoas são assim. E com o dinheiro do povo, voltamos ao mesmo. Aqui estamos falando que essas pessoas são criminosas. Quando roubam o dinheiro do povo para fazer essas coisas, é crime. Isso é um crime. Esses não são políticos. Esses são criminosos. Totalmente. E reparem na diferença. Olha, no setor privado, na economia privada, quando você vai a um lugar e recebe um mau atendimento, cobram a mais, ou você acha que o serviço não está à altura do preço, você não volta. Você reclama. Você diz, fui mal atendido. Existe concorrência. Esses caras que se chamam Estado, esses que atualmente ocupam as instituições do Estado, a gente tem que deixar o mínimo de margem de manobra possível para eles. Temos que deixar eles gerenciarem só o indispensável. Tudo aquilo que possa ser gerenciado por pessoas livres, trocando bens e serviços de forma pacífica, que seja bem-vindo.
Esses caras não podem mexer no dinheiro dos outros porque eles desperdiçam, gastam, jogam fora. Eu não sei se já aconteceu com você, Albert, mas quando dirijo e vejo aquelas rotatórias estúpidas espalhadas pela Espanha, penso, tá vendo? E esse jeito de jogar dinheiro fora em cada um desses povoados. Não teria algo mais interessante, por exemplo, se preocupar com os agricultores e pecuaristas deles? Se preocupar com suas terras, com o povo rural que está abandonando o campo? É o que você tem. Vamos ouvir mais. Sim, fala, querida. Não, é que acabei de lembrar que Chaves fez uns tênis. Ou seja, esse é o mesmo roteiro. Por favor, é a mesma coisa. Exatamente. É o mesmo, são idênticos, é incrível. Bom, e se preparem, porque ontem Begonha Gomes viajou para Londres, o juiz devolveu o passaporte para ela, mas ela tem que voltar na sexta-feira, ou seja, amanhã. Se ela não voltar amanhã da suposta formatura da filha, vai ser preciso começar a procurar por Begonha Gomes. Sobre essas condições privilegiadas dadas a Begonha, quem fala é Juan Amador, Sisto, Sofia e Maria. O juiz substituto deste se cobriu de glória. Ele a une em más ações com o Reino Unido. Se agora do Reino Unido ela pegar um avião para a República Dominicana, os Bobs vão detê-la. Ela não tem nenhuma ordem de busca e captura. Begonha Gomes é uma suposta criminosa. Ela está sendo investigada por crimes que podem resultar em até 20 anos de prisão. Se eu fosse a Begonha e fosse uma pessoa comum, o juiz não deixaria eu ficar com o passaporte nem para ir a Portugal. Com que veículo ela vai? A esposa do governo sátrapa que temos vai ver a filha. Para a Inglaterra. Com qual veículo? Ela vai pagar ou todos nós vamos pagar como sempre? Bem, eu queria dizer ao servil e submisso ao sanchismo, Bolanhos, também conhecido como Transi, que mente tanto quanto o chefe dele. A maioria do povo espanhol quer ver Begonha Gomes as 5 vezes acusada na cadeia. Ninguém fala sobre a dupla nacionalidade, porque nem todos os países aceitam dupla nacionalidade. Isso, não sei, não ouço ninguém falar sobre isso e acho que é muito importante. É verdade, Maria. E para você, Azabashi Justa te enviou um vídeo. Ela disse, põe para ela, por favor, para que ela ouça Azabashi, porque com ela aprendemos, escuta. Tenho que dizer uma coisa para vocês, não estou me sentindo bem. Preciso de um play acetamol com um vinoprofeno junto com um tequiloflenaco e uma cervezomicina. E eu topo todas as que ela falou. Eu faço todo o tratamento, eu adoro. Ei, permitam-me, porque isso que você disse, criado de escola, isso que você comentou antes sobre Begonha Gomes, eu queria destacar o paradoxo. Veja, há reis da esquerda e do ensino público. E eles têm uma filha em uma das escolas particulares mais caras no exterior e a outra em uma escola católica também particular. Mas de verdade, as pessoas que votam neles não têm consciência de que eles são mentirosos. De que eles não acreditam em absolutamente nada. Nada do que pregam e dizem. Onde está o compromisso com o ensino público que eles alegam ter? Ou então, claro, será do jeito que penso. Eles viajam em voos baratos, nós na executiva. Olha, Begonha Gomes estudou em uma academia privada. Sánchez estudou no Colégio Santa Cristina de Madrid particular. No IES Ramiro de Maeztu particular. No Real Centro Universitário Maria Cristina, o mais caro de Madrid particular. E na Universidade Camilo José Cela particular. E suas filhas estudam em escolas, como você disse, particulares caríssimas. A da formatura não sai por menos de 27 mil por ano, que por sinal, com o salário que tem, Sánchez não pode pagar. Depois ele vai dizer se é das saunas do sogro ou de outros lugares. E apesar disso, o que Sánchez diz sobre as universidades particulares? Isso é. Hoje vamos para a universidade pública com a mesma convicção com que queremos combater o avanço de centros privados que priorizam, sem rigor e sem escrúpulos, o negócio acima da qualidade. Esses centros de fachada que não cumprem o nível que se deve exigir do nosso ensino superior, prejudicando todo o sistema.
Eu acho que você tem razão, Begônia. São centros de fachada porque formaram gentalha como ele, não é? Porque senão me diga você. Mas eles não usam o ensino público. Eles não usam o ensino público. Não, e o ensino público, não sei como é na Espanha, mas na nossa região é algo do dia a dia. São centros de doutrinação. Não, nem mesmo isso é ensino para que as pessoas pensem por si mesmas ou despertem o senso crítico. Não, é tudo doutrinação. Sinceramente, essas pessoas, eu tenho uma teoria de que no momento em que for exigido por lei que os políticos tenham que se tratar e obrigar seus filhos a estudar em, em lugares públicos, me fugiu a palavra, em escolas e em hospitais, e a se tratar em hospitais públicos. Aqui veríamos as coisas mudarem. Porque a verdade é que essas pessoas vivem como reis e zombam de todos os cidadãos, acham que somos estúpidos. Essa é a verdade. Totalmente. Sobre o governo, Karine de Londres, Juan Bernabé, Pilar e Fernando. É que a esquerda está fazendo com que os espanhóis se enfrentem entre si. Essa esquerda miserável. O parlamento disse outro dia para Sánchez ir embora, para depois Sánchez rir do parlamento e dos representantes supostamente democráticos. Para mim, o parlamento se colocou no mesmo nível que o Partido Socialista Operário PSOE e fez um favor para Sánchez. Porque se o parlamento realmente quisesse tirar Sánchez e o Partido PSOE do caminho, o que deveria ter feito era uma moção de censura, que é justamente o que eles não vão fazer. Quando já se ultrapassou o nível do máximo poder e do máximo dinheiro. E, no entanto, continuam existindo fidelidades cegas. Quer dizer que essas pessoas que continuam fiéis têm algo ainda maior pelo qual são chantageadas. Isso se chama compromat. Estamos falando de coisas muito sombrias e muito terríveis que nem o dinheiro nem o poder conseguem comprar, mas que envolvem a vileza e a escuridão humana. Obrigado, vídeo. Pedro Sanches, Bolanhos, as leis, Begônia Gomes, todo esse problema, tudo, o caso da Correios, o de Oscar Puente, Adamud, tudo se deve à fraude eleitoral que colocou ele na Moncloa. E não só na Moncloa, porque a Moncloa nós sabemos quem coloca são os deputados, mas os deputados não estão lá por nosso voto, e sim por engenharia eleitoral. A pessoa que temos como ministra da Igualdade diz que os homens, pelo visto, somos uma espécie diferente das mulheres, que somos inferiores. Aplicando o próprio código dela, eu acho que essa mulher sofre de uma misandria degenerativa em fase terminal. E bom, não sei até que ponto o artigo 15 do Código Penal, o crime de ódio, poderia ser aplicado a ela. Gostei, Fernando, do que a Zabache disse. Diz a ministra da Igualdade. Porque tanto faz. Igualdade. Aqui temos um nível de ministros que prestavam contas. É que nossos antepassados eram muito inteligentes. Já diziam os gregos quando alertavam sobre o perigo da suposta democracia populista. É populismo barato levado ao extremo. Muito barato. Existe uma diferença importante entre debater entre pessoas inteligentes, confrontar ideias, pontos de vista, programas, teses e gerar conflito. O conflito é gerado para se manter no poder. Não requer pessoas inteligentes, requer pessoas doutrinadas, pessoas pouco livres. E além disso, demos tantos passos tão indignos. Olha, acabei de ver uma fotografia do fugitivo Puigdemont recebendo em Waterloo o do Bildu, o terrorista. Digo que é terrorista porque quem cometeu atos terroristas ainda é terrorista. E eu olho a foto e digo, e isso está sendo pago com os recursos públicos e os fundos públicos de todos os espanhóis, incluindo os dos familiares das vítimas da organização terrorista e criminosa ETA, incluindo a de todos aqueles catalães que tiveram que sofrer, infelizmente, com essa gente do Puigdemont durante anos na Catalunha. O que acontece? Que quando esse tipo de indignidade é normalizado, quando os políticos espanhóis normalizam, institucionalizam isso como se nada tivesse acontecido, então qualquer coisa passa a valer. Já faz muito tempo que deveríamos ter colocado um basta, já faz muito tempo que deveríamos ter colocado um freio nesse sentido e não fizemos isso. A queda é livre, uma cascata, estamos indo ao precipício com a bicicleta solta. É preciso acordar.
Quantos anos custou para a Venezuela abrir os olhos e dizer chega? Quantos? Ainda continua nos custando. Claro, ou seja, são 27 anos e não somos livres e ainda tem muita gente manipulada. Por isso acredito muito na batalha comunicacional, cultural e de ideias. O grave da Venezuela é que também existe um cerco midiático que precisa ser rompido, porque aqui nós estamos falando, mas na Venezuela não chega às massas tudo o que estamos dizendo. Falo da massa de pessoas que acaba sendo sequestrada por esses infelizes criminosos e sendo escravizada e manipulada para os objetivos deles. E aqui na Venezuela, lá na Venezuela, nesses 27 anos, ficamos presos entre uma tirania criminosa, impondo uma narrativa e também uma falsa oposição impondo outra narrativa. E o cidadão no meio sofrendo tudo de uma tirania criminosa que viola os direitos humanos, comete crimes contra a humanidade, execuções extrajudiciais. E a questão continua, Albert, vamos ver, não sei. Nós acordamos há muito tempo e entendemos que não tínhamos democracia. Como percebemos isso? Bem, a gente votava e não adiantava nada. Deixamos de votar para expor ao mundo que estávamos em uma tirania. E assim aconteceram 34 más práticas eleitorais na Venezuela. Não é a do 28 de julho. Essa é a última. Mas já tivemos 34 más práticas eleitorais. O ponto é, e encerro com isso, é que desde que Chávez assumiu o poder, que mudou a Constituição, mudou as leis, essa foi a última eleição democrática que tivemos. Só quando Chávez chegou ao poder. Do resto, dali para frente, depois descobrimos com muita informação, pesquisa e tudo mais, que todo o resto era pura mentira. Imagina. Além disso, Alberto Azabache diz uma coisa que eu acho muito interessante. Nos últimos 100 anos, a Venezuela sempre foi socialista, com diferentes rótulos, mas nunca deixou de ser socialista. Foi socialista chavista, socialista comunista, social-democrata, socialista de centro-esquerda. Mas é que são muitos anos doutrinando a população com ideias que essencialmente são ruins. Sim. Ruins para nossos compatriotas. A prova de como está, né? Permita-me, só para arredondar isso e para que as pessoas saibam, desde 58 até hoje, todos os governos na Venezuela foram de esquerda. Social-democracia, socialismo democrático e agora o nocivo socialismo do século XXI, segundo José Luiz. E em que isso resultou? Em um narcoestado. Exatamente. Que aprendam aqueles que vão votando no que acham que é progressismo e futuro. Bom, vocês vão me permitir. Redação Susana Gás, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castelão Confidencial, recebendo mensagens e opiniões de todos os nossos leitores do Confidencial. Muitos deles estão de férias e aproveitando, mas mesmo assim encontram um tempinho para comentar. É o caso de Alfonso, que diz: a Moncloaca deve deixar de ser a residência do presidente do governo e voltar para a Castelana como era antes com Soares. António afirma que a ditadura da Venezuela age como a da Espanha com a Dana. Eles nos deixaram completamente sozinhos. Também Ninomia diz que adora Carlos Marcos, que diz que gosta muito de te ouvir junto com Alberto Castellón, porque ele traz nobreza à verdade, à pátria, à honestidade, em uma palavra. Quantos especialistas confidenciais e brilhantes você tem, Alberto Castellón, e muito corajosos. Parabéns a você e à equipe. Por outro lado, nossa amiga Georgina diz que é um prazer ver cá tocando no seu programa. Eu o acompanhava nas últimas eleições da Venezuela, onde venceram Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Ele é um jornalista excelentíssimo e essa grande colaboração que você teve, ou que ele teve com você no programa, é fundamental, muito interessante. Ramon diz que a Zagra, evidentemente se referindo ao irmão de Pedro Sanches, está tocando piano no Estado. Das máfias do PSOE, atacando e subornando juízes para salvar criminosos como a Zagra, Galardo e toda essa quadrilha de criminosos. E, acima de tudo, também a Diputação de Badajoz. E Diego diz que querem alcançar os jovens. Ele se refere à nova marca de roupas chamada Democracia, que é promovida pelo próprio Executivo, e diz que se afastam da esquerda. E no meio disso, com as roupas não vão conseguir absolutamente nada, porque isso é um gasto de dinheiro que não serve para nada. Como é que as pessoas pensam hoje em dia? Marisa diz que te deseja boas férias e que espera que desta vez você realmente tenha alguns dias de descanso, porque acho que você merece. Foi um ano muito difícil. Você nos informou absolutamente sobre tudo. Poxa, tira uns dias de férias, né?
E aqui a gente encerra, Alberto, tomara, aqui a gente encerra. Vocês sempre podem nos seguir em todos os nossos canais e, claro, nunca vou me cansar de repetir esse jornal digital, castilhãoconfidencial.com, que está então fazendo muito sucesso e, acima de tudo, é gratuito. Isso é o mais importante para dar uma olhada e principalmente para ficar bem informado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Lá no castelonconfidencial.com está o link para ir ao YouTube e assistir ao documentário de David Lafosse, que José Luiz Rancanho acaba de lançar hoje, totalmente gratuito. E, por sinal, uma entrevista magnífica que você fez com Suzana, querida Azabashi, outro dia em Confissões Confidenciais. Vão assistir porque você compartilhou verdadeiras pérolas, você esteve muito bem. Suzana traz essa questão sensível e humana. E de verdade, obrigada, muito obrigada mesmo por essa entrevista maravilhosa. Não percam, porque falamos sobre tudo. É realmente muito, muito emocionante e muitas verdades são ditas ali, muitas mesmo. Em Confissões Confidenciais, vocês podem ver, eu gostei de chamar a Moncloa de Moncloaca, fica com isso, Rancanho, que está muito bom. Olha, Azabashi, se você me permite, quero mandar daqui um abraço muito, muito forte, um abraço sincero, de carinho para Javier Lafoque, o pai de David, que imagino que hoje deve estar passando por um momento muito difícil. E pedir aos confidenciais, ou se você já fez isso, mas eu quero fazer pessoalmente, que cliquem no link do YouTube e assistam ao documentário de David Lafoque. Nossos agricultores, pecuaristas, nosso povo do mar está em perigo, estão nas últimas. Devemos estar conscientes de que eles precisam do apoio de seus compatriotas. Precisamos defendê-los e eu peço que vocês tornem o documentário viral, porque é uma homenagem a David, mas também é um documentário de defesa do mundo rural, do setor primário e desse modo de vida e das tradições que durante séculos nós espanhóis tivemos e levamos para outras partes do mundo. Parabéns por fazer isso. Um abraço para a Azabashi, obrigado. No Azabashi Online eles podem te acompanhar, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, Alberto, como sempre, pela oportunidade. Obrigada, José Luiz, por não desistir e contar a história. É muito importante que as novas gerações também saibam o que realmente acontece. Amo vocês, confidenciais. Viva a liberdade. Porra, olé. Um abraço. Você deveria ter ido à Turquia, à cúpula da OTAN, cara, e não o pessoal que foi. Que chatos que são. Um abraço, Rancanho. Se cuida. Um abraço. Até logo, Azabashi. Bom, se preparem que nós vamos para Coim, em Málaga. Por quê? Porque estão destruindo a terra com placas solares e já chega em 1 minuto. 915 93 0491, de toda a confiança. Senhores, os projetos fotovoltaicos, as macroempresas que se dedicam a trocar oliveiras por placas solares, assim como se dedicam a colocar turbinas eólicas em qualquer lugar, estão sob algo mais do que suspeita depois de serem descobertos, no caso Forestalia, os subornos, as ameaças, os 1000 casos de corrupção que envolviam essas empresas, os governos. Sobretudo Santos Cerdán e seu entorno, que supostamente recebiam propinas em troca de concessões e muito mais. Agora até mesmo a CEP, a empresa que distribuiu mais milhões, está vinculada à Forestalia, com subornos recebidos em empresas do entorno de Santos Cerdán. Dá a impressão de que encheram tudo de moinhos e placas solares. Terras e a Espanha, pensando nem na ecologia nem na energia, que fizeram isso em troca de dinheiro, de muito, mas muito dinheiro mesmo. Mas lembrem-se que se você é proprietário de um terreno com árvores frutíferas, com oliveiras, e quiserem colocar uma dessas instalações por ordem dos nossos políticos, sua terra é expropriada. Simples assim, sua terra é expropriada. Eles lhe dão o que consideram ser uma compensação e transformam seu campo de oliveiras em um campo de placas solares do dia para a noite. É como um ataque direto à sociedade espanhola, à ecologia, aos nossos parques naturais, com permissão da autoridade competente. Tem um vídeo que quero que vocês vejam.
Vamos para Málaga, especificamente para Coim. Vejam o que estão fazendo. Bem no coração de La Jara, em Coim, há azinheiras centenárias, águias, raposas, tartarugas, vida protegida por lei. Hoje as máquinas destroem tudo. O Ministério da Transição Ecológica e a Prefeitura de Coim deram sinal verde para várias usinas solares, ignorando as normas ambientais e urbanísticas. Licenças que podem ser nulas de pleno direito, ignorando as objeções dos moradores e até mesmo sem submeter algumas delas à consulta pública. Devastam em plena época de reprodução das aves, movem montanhas de terra, arrancam árvores de grande porte sem cumprir nem mesmo as próprias condições das autorizações. Apesar das denúncias apresentadas, nenhum órgão, nem o Ministério, nem o governo regional, nem a Prefeitura estão fiscalizando os danos que estão sendo causados na Jara pela construção dessas usinas. Isso não é progresso. É um atropelo à nossa terra. Exigimos a paralisação imediata e a retirada do material. Levante-se pela sua terra, defenda-a. Marisa Casal, seja bem-vinda à Associação Vale Natural Rio Grande em Coim, Málaga. O que acabamos de ver é brutal, não é? É isso mesmo, Albert. E eles já estão há meses com esses trabalhos, numa época do ano que, inclusive nas próprias declarações de impacto ambiental, dizia que de março a julho essas ações não deveriam ser realizadas. Ou seja, tudo o que nos contaram da União Nacional de Empresários de Fotovoltaica de Boas Práticas, eles simplesmente ignoram. Mas veja, a Junta de Andaluzia ou a Prefeitura de Coim, que são do PP, estão de acordo com o Ministério da Transição Ecológica, que é do PSOE. Qual é o interesse comum aqui? Bom, só para situar as pessoas, estamos aos pés, mas é só esticar o braço assim que você já toca o Parque Nacional, que ainda se estende com uma reserva da biosfera da Sierra de las Nieves, em Málaga. Além disso, ao lado do Rio Grande, que é um dos poucos rios que ainda permanecem naturais aqui, e não conseguimos entender como o Ministério da Transição Ecológica pode dar sinal verde para essas autorizações. Desde a Junta da Andaluzia, onde já fizemos denúncias tanto no Miteco quanto na Junta da Andaluzia, e também na Prefeitura de Coim, e ninguém está agindo, ninguém está aqui supervisionando absolutamente nada. Anos atrás, a Iberdrola, eu estive lá e tentaram me convencer de que isso é ecológico e me mostravam vídeos de como as ovelhas estavam pastando entre placas solares, de como não acontece nada, como não prejudica a natureza. Vocês demonstraram que isso cria o que vocês chamam de ilhas de calor. O que é isso? Bom, primeiro, qualquer pessoa que se aproxime de um desses megaprojetos, que são polos industriais no meio do campo, costuma-se usar um vocabulário eufemístico, chamando-os de fazendas solares, mas não são. Vai poder ver que há umas placas na entrada dizendo proibido, ou seja, perigo devido às altas temperaturas. Isso já para começar. Mas é que faz pouco tempo, há alguns dias, o equivalente ao CSI, que é na Itália, divulgaram um estudo no qual demonstram que a temperatura debaixo das placas no campo, por terem assentado e compactado todo aquele terreno, chega a subir até 17 graus. Mas se estamos em 40 ou 43 graus, estamos falando que ali não pode sobreviver nada, né? Com 60 graus ou perto de 60. Albert, nem as placas. É sabido que elas não gostam de calor? O que não se entende é que façam essas instalações tendo já áreas degradadas e construídas onde poderiam ser instaladas. E além disso, agora temos o problema de que nada pode entrar na rede elétrica porque está tudo ocupado por esses grandes fundos de investimento que compraram todos os pontos de conexão em leilão há anos. Continuam desapropriando mesmo que o proprietário do terreno não queira. Sim, nós passamos 9 dias acompanhando os vizinhos que se opunham à desapropriação de seus terrenos, apresentando documentação e, enfrentando todo tipo de obstáculos impostos pela administração para fazer isso. Em Jaén, por exemplo, conseguiram parar boa parte das placas. Lá em Coim, por que não? Bem, todos nós continuamos lutando. Na verdade, estamos agora mesmo em processo judicial em Madrid. Queremos que seja um juiz quem decida se isso é normal, que se faça esse tipo de destruição. Além disso, em uma região que tradicionalmente é chamada de celeiro de Málaga, porque depois temos pessoas muito ecológicas que trazem uma farinha orgânica e quando você vê a origem do grão, está escrito China.
O mesmo acontece com os painéis solares, não? Além disso, há coisas que as pessoas não estão recebendo a informação, mas saiu recentemente da União Europeia uma preocupação, porque todas essas instalações solares, ao virem da China com chips, há preocupação de que possam ligar e desligar nossa própria produção de lá. Sim, isso está comprovado. Ou seja, todo o material chinês acaba sendo controlado por uma empresa chinesa que pertence ao governo do Partido Comunista. Ou seja, estamos colocando aí o inimigo que, se quiserem provocar um grande apagão, apertam um botão em Pequim e fazem isso, não é? É impressionante. Vocês estão unidos, isso eu percebi. Vocês estão se unindo cada vez mais. Não estamos falando só de Coim. Há muitos municípios que estão juntos. Quem defende vocês? A Europa? Algum partido na Espanha? Quem defende vocês? Bom, aqui em particular estão nos ajudando muito desde o começo. E é preciso dizer isso porque a pressão que recebem por parte dessas empresas, que são fundos de investimento, em sua maioria, não, além disso, estrangeiros, que depois se dedicam a revendê-las entre eles. Queríamos destacar, por exemplo, a Prefeitura da Alhóndiga, a Prefeitura de Monda, que fazem parte da comunidade dos povos da Serra de las Nieves deste Parque Nacional. Depois, que fazem parte da comunidade dos povos da Serra de las Nieves deste Parque Nacional. Depois, a nível nacional, estamos todas em contato nas redes, porque assim como a nossa associação, existem centenas em toda a Espanha, porque isso se repete em toda a Espanha. Estamos vendo que a rede elétrica não consegue absorver, não dá mais para injetar, mas todos esses megaprojetos continuam avançando sem nenhum motivo, estando dentro da rede Natura 2000, ou seja, temos isso registrado no nosso site, em macro renováveis, né? Uma infinidade de megaprojetos que nem deveriam ter saído sequer do promotor, nem ter sido apresentados no Miteco, nem em nenhuma comunidade autônoma. Lembramos às pessoas que os megaprojetos com mais de 50 megawatts tramitam junto ao Ministério da Transição Ecológica, e os que têm menos de 50 tramitam junto às comunidades, e que 1 megawatt mais ou menos ocupa 0,2 hectares. Então, imagine, multiplique tudo isso por mil, milhares e milhares. Bom, agora vocês têm a oportunidade de convencer o parceiro de governo aí na Andaluzia. Se o Vox pressionar, talvez o Moreno Bonilla ceda. Digamos que até agora ele fez uma política igual à do Partido Socialista, não é? Bom, isso fica claro com as votações e basta ver o que se vota na Europa, porque tudo isso são diretivas e regulamentos europeus. E aí é muito fácil, as votações são o que nos mostram tudo. E o representante do partido Vox na Andaluzia, Manolo Gavira, esteve na nossa região, no Parque Nacional, presente fisicamente. E esperamos que agora que já terminou todo o tempo que eles precisavam, eles possam nos ajudar. Porque o único que estamos pedindo agora é que venha alguém supervisionar o que está acontecendo. Porque eles estão arrancando, como foi visto no vídeo, as imagens da destruição e as imagens das escavadeiras. Tudo isso é real, é dos vizinhos e ninguém pode acreditar que aqui não tenha ninguém. Nem da Junta da Andaluzia, nem do Ministério e, bom, muito menos da Prefeitura. De Coim, que não nos dá nem sequer a informação que pedimos por escrito em várias ocasiões. Prefeitura governada pelo Partido Popular, que, por favor, façam seu trabalho. Bom, aí está o SOS que estamos enviando. Isso é feito sem vigilância, sem supervisão. Acreditamos que pode ser ilegal, que alguém tome providências já. Marisa Cassalo, um abraço para o pessoal do Vale Natural do Rio Grande. É preciso proteger o Parque Nacional Sierra de las Nieves. É uma preciosidade. É um lugar na região. Não podemos deixar nem que encostem nele. Vamos ver se conseguimos. Um forte abraço. Alberto, muito obrigada por estar sempre aí. Obrigado, Silvia, por nos dar ânimo e força. Agradeço mais uma vez por tudo o que vocês estão fazendo e por informar com essa liberdade e essa coragem que merecem um prémio. Vão ter que fazer a Praça Alberto Castillon no dia em que tudo isso acabar. Em homenagem à sua coragem, Albert. Muito obrigado. Não, vocês são minha homenagem diária. Não preciso de placas. Bem, Candelária está na Alemanha e também não assiste TV. Eu, pelo menos, faz uns 4 anos que não assisto televisão.
Eu navego mais na internet, escuto você, vejo você, assisto Toro TV ou Periodista Digital, é diário, etc, etc. E aqui na Alemanha também acompanho todos os alternativos. Muito bem, gente inteligente, gente desperta como Candelária, temos que aprender. Veja que há muitos jovens que realmente assistem TV e os noticiários e acreditam que o que dizem ali é verdade. Bom, eu já estive lá, já estive do outro lado na parte sombria e sei como eles são. Fica aí o recado. Bom, senhores, Angelines me mandou essa esquete de Freud Lannister que eu adorei. Por favor, assistam. Podem começar. Começa com Sanches na Moncloa e Oscar Puentes chegando ao gabinete. Eu, Twitter. Adamus. Bloqueado, bloqueado. Fascistas. Juízes. Ódio. Adeus. Já que esses fascistas não me deixam sair de férias, vou gastar os fundos europeus na Serrano. Não vá tão rápido, senhorita catedrática. Estou muito carregado. E então ela me disse, ministra, sou eleitora do PSOE. Yolanda Dias com a Maria Jesus Montero. O metrô apareceu, pois costumo usá-lo, apesar de naquele dia eu estar correndo no retiro. E claro, o sorvete caiu no chão e a criança chorava e eu disse ao eleitor do Vox, isso é culpa sua, fascista, porque o fascismo climático derrete os sorvetes. E então chegaram muitas pessoas e eu fiz um comício, mas já era tarde, então comecei a passar roupa. Eles são malucos e quem observa é o Sanches. Olha que planeta mais brilhante, Pedro. O irmão. Chega pelas saunas do meu sogro. Cheguei no meu limite. Isso é uma casa de malucos. Vou dar uma volta em Falcão. Paco, passa na casa do Fijo, vou tirar fotos para a Receita Federal. Pedro. Pedro, estou aqui. Pedro. Eu com Begonha. Chi Lopes na grade da varanda. Que bando de idiotas. Juro pelas minhas saunas. Adorei esse juramento. Juro pelas minhas saunas. Bom, senhores, os caras do bairro Sauna são absolutamente geniais. Isso foi enviado para mim pelo Hector e por muitos de vocês. Dá para ver a Begônia Gomes pegando o telefone e dizendo: Pedro, você é um inútil. Eu sem passaporte e você distribuindo milhares deles. Inútil, é verdade. Acontece que o marido distribui milhões de passaportes e a esposa dele sem um. Ou isso que a Maria me mandou, em que aparece Cristina Cifuentes dizendo: que tempos aqueles em que um político renunciava por roubar 2 cremes de 40 euros, realmente as coisas mudaram sim. Agora são 40 milhões, não 40 euros, e Abraão falando sobre o passaporte de Begônia. Ouça. Mas que outro dia, me deram isso que eu não sabia para quê, e acontece que eu posso ir para onde eu quiser. Não. Você está dando ideias, Abraão? Você está dizendo que Begônia talvez não volte na sexta-feira? Não vamos começar, vamos manter a paz? Bom, amigos, e essa imagem, para terminar, me parece linda. Alguns de vocês me enviaram ela, e é o Juan Sebastián Elcano, o navio-chefe da Espanha. Lá, nossos marinheiros aprendem a navegar entrando no rio Hudson de Nova York. Isso foi no dia 4 de julho, quando foi comemorada a festa da independência dos Estados Unidos. Imagem magnífica, isso sim é orgulho de país, e não Begônia Gomes passeando investigada e sem passaporte por Londres. Amigos, amanhã tem mais, espero vocês aqui na trincheira. Obrigado por estarem do outro lado. Você sabe disso e eu também sei. Obrigado. Somos do Confidencial, você é do Confidencial, eu sou do Confidencial, todos confidenciais, mas só para mentes abertas e para pessoas despertas. Desde a trincheira, as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castillon, Susana Gass. Sua garota Castelon e demais, muito obrigado.
badalidu, badalidu, con esto y un bizcocho. Obrigado. Castillón Confidencial de Albert Castillón.